Nós chamamos esta parte da missa, na qual estamos a liturgia da palavra, porque é um bloco, na missa, depois dos ritos iniciais, é um bloco em que nós escutamos a palavra de Deus. E temos ao domingo 3 leituras, a primeira leitura, a segunda e o Evangelho. E temos sempre um salmo. O salmo é uma resposta à palavra de Deus que ouvimos. Nós às vezes nem sempre nos damos conta disto, não é um cântico de entreter. É uma resposta tirada da Bíblia para responder à palavra de Deus. A primeira leitura de hoje era os 10 mandamentos. E nós cantamos no salmo: a palavra do Senhor ilumina a vida. E os mandamentos da lei de Deus são um exemplo vivo de como Deus quer criar harmonia do ser humano com Ele, nas suas relações com Ele e nas nossas relações com o próximo. Os 10 mandamentos. Às vezes as pessoas, quando se vão confessar, dizem: Senhor Padre, eu não tenho pecados, não mato, não roubo. E acham que é só isso. Mas os 10 mandamentos são de tal maneira importantes que não ficaram só no livro do Êxodo. Ainda hoje são um bom guia para o exame de consciência. Quando nos vamos confessar, ou se em algum dia, algum momento da nossa vida, quiseres fazer uma pausa e pensar um bocadinho na nossa vida, ir aos mandamentos da lei de Deus e fazermos este exame de consciência para ver como é que vão as nossas relações com Deus e as nossas relações com o próximo. E eu gostava, não posso falar de cada um dos mandamentos, mas gostava de pedir a ajuda dos mais velhos, que nós ainda aprendemos os mandamentos da lei de Deus à moda antiga, não é? Que agora é só não matar, não roubar, não sei o quê, mas depois, detrás disto há muita coisa que também desagrada a Deus. Então vamos só nomeá-los. Os que sabem podem dizer comigo em voz alta, que é para não me sentir sozinho e não pensar que é tudo ignorante, obviamente. Então os mandamentos da lei de Deus são 10. Primeiro, adorar a Deus e amá-lo sobre todas as coisas. Segundo, não invocar o santo nome de Deus em vão. Muito bem. Terceiro, santificar domingos e festas de guarda. Nós é o domingo, porque o sábado era o dia do descanso dos judeus. Nós celebramos o domingo por causa da ressurreição de Jesus. Quarto, honrar pai e mãe e seus legítimos superiores. Pois é, nós temos também aos superiores provinciais, aos superiores conventuais, aos padres-mestres, devemos honrar. Honrar não é só cuidar quando eles estiverem velhinhos e doentinhos, é não desagradar, é não proporcionar momentos tristes aos pais por causa das situações dos filhos. Isto é que significa honrar pai e mãe e legítimos superiores. Quinto, não matar, nem causar outro dano no corpo ou na alma, a si mesmo e ao próximo. Este é o pecado para acabar com os fumadores. Fumadores. Fumar é pecado. Está aqui tudo. Mata, causa dano no corpo e na alma, a si mesmo e ao próximo. Deixem de fumar. Quinto. Portanto, quando a gente diz: Senhor Padre, eu não mato, mas podemos causar dano. Escandalizar é causar dano à alma do outro, a si mesmo ou ao próximo. Sexto, guardar castidade nas palavras e nas obras. Sétimo, não furtar, nem injustamente reter ou danificar os bens do próximo. Não é? A gente às vezes estraga e entrega sem dizer nada. Não é correto. Okay? Bate com o carro num... isto ninguém viu, segue. Não, isto é pecar contra o 7º mandamento. 8º mandamento, não faltar à verdade. E mais, não faltar à verdade, nem injustamente difamar o próximo. Nem levantar falsos testemunhos, é assim. Não levantar falsos testemunhos, nem difamar o próximo. 9, guardar castidade nos pensamentos e nos desejos. Há bocado era nas palavras e nas obras, agora é pensamentos e isso, claro. Eu não posso matar, mas posso pensar em matar. Isso também não é bom. Portanto, pensamentos e desejos. E finalmente, não cobiçar as coisas alheias. Temos aqui um propósito de vida. É um regulador das nossas relações com Deus e das nossas relações com o próximo.
São 10, os 3 primeiros direcionados para Deus, os outros 7 direcionados às nossas relações com o próximo, não esquecendo que o primeiro é o tal honrar pai e mãe, porque a caridade começa em casa. Começa nas nossas relações familiares. Aí é o primeiro lugar onde nós temos de fazer o bem, onde nós temos que praticar a boa convivência. Depois, quando aprendíamos os 10 mandamentos, terminávamos com esta frase. Estes 10 mandamentos resumem-se em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Muito bem. Muito obrigado por me terem ajudado. Os mandamentos da lei de Deus são este regulador para a nossa vida. Na segunda leitura, escutamos um texto extraordinário da carta de São Paulo aos Coríntios. Os primeiros cristãos tinham muita dificuldade em perceber não, mas em falar aos outros da morte de Jesus. Uma morte cruel, a morte dos malvados, a morte dos malditos. No Antigo Testamento há uma frase que diz: maldito o que morre no madeiro, maldito o que morre na cruz. Jesus morreu como um maldito, um malfeitor. E os cristãos dizerem àquela gente que ele era o Salvador do mundo, que ele era Deus, era difícil. Quando chegarem a casa, procurem na internet grafite de Alexamenos. Se procurar assim, não é Alexandre, Alexamenos. Grafite de Alexamenos. É um grafite gravado numa parede, é do século II, 1800 anos. Onde nós temos a mais antiga representação de Jesus, que não é bem uma representação de Jesus, obviamente. E é um cristão de joelhos que se chama Alexamenos, com uma cruz, e crucificado nessa cruz está um corpo humano com uma cabeça de burro. E a legenda é: Alexamenos a adorar o seu Deus. Os primeiros cristãos eram gozados por acreditarem num falhado, num morto. Os primeiros cristãos tiveram muita dificuldade não só em perceber o significado da cruz, como a dar-lhe um sentido e como pregar aos outros a morte e o sentido da morte de Jesus. E é neste contexto que São Paulo, na carta aos Coríntios, dizem: claro, para os judeus é um escândalo, como é que um Messias que era vitorioso, que ia matar toda a gente, que ia pôr tudo no lugar, afinal morre numa cruz? Como é que para aquelas pessoas que nunca ouviram falar de Deus, nos vamos falar que o nosso Salvador está crucificado numa cruz? Como é que é possível? E o São Paulo faz este trabalho de dizer àqueles cristãos: pois é, nós temos que lhes mostrar que aquilo que parece fraqueza, afinal é força, e que aquilo que não parece fazer sentido nenhum é motivo de sabedoria. E que a cruz para nós não é só o sinal de alguém que injustamente foi morto e condenado à morte. É o sinal do amor de Deus por cada um de nós. Nós na semana passada ouvíamos: Deus não poupou o seu próprio filho, mas entregou-o à morte por todos nós. Poupou a vida de Isaac, mas não poupou a vida do seu filho. Porquê? Porque nos ama. E a cruz continua a fazer sentido hoje. Querem ainda tirar dos espaços públicos, já tiraram, aliás, qualquer dia vão tirar o nome da rua aos Santos. Não se admirem, qualquer dia a rua do São não sei quê, do São não sei quantos, também vai desaparecer. Mas querem esvaziar o sentido cristão das coisas, porque a cruz continua a incomodar, não pelo objeto em si, mas por aquilo que ele significa. O sinal do amor, o sinal do sofrimento, o sinal de uma aparente derrota. Nós, quando olhamos para a cruz, vemos de facto, e este é aquilo que nós celebramos na Páscoa, vemos como Jesus, dizemos isto na missa, aliás, na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte. Jesus aceita aquilo por nosso amor. Como dizemos também no credo, também por nós foi crucificado. Jesus vai até às últimas consequências por nós.
Morre para nos dar vida. Não uma vida qualquer, mas uma vida em abundância, uma vida eterna, pela qual nós todos esperamos um dia vir a ter. Então, São Paulo mostra a cruz como um sinal de força, porque é o que nos move. É o que nos move. Nós devíamos perguntar-nos neste tempo de Quaresma, o que é que eu tenho feito por amor à cruz? Não é por obrigação, porque a obrigação temos que fazer, mas por amor à cruz. Onde é que eu tenho ido por amor à cruz? O que é que eu tenho calado por amor à cruz? O que é que eu tenho sofrido por amor à cruz? Porque trazer a cruz no peito não custa, ainda não é proibido. Mas mostrar a cruz de Jesus aos outros é preciso coragem. Não sei se vocês viram nos anos 80 aquele filme extraordinário, o filme A Missão. Quem não viu pode ver, vale a pena ver o filme, hein? Vale a pena ver. O noviço não veja, porque nós vamos ver isto no noviciado, calma. São todos já muito apressados, processam tudo muito mais rápido do que nós. Quem já viu recorda, quem não viu pode ver que é um bom filme. É a missão, porque trata-se da missão dos jesuítas numa Amazónia, num sítio muito distante, em que eles demoravam meses para chegar ao sítio. E muitas vezes, quando chegavam, eram mortos. Sem conversa. Viam-nos, matavam-nos. E no filme, quando começa o filme, não vos vou contar o filme todo, mas quando começa o filme, vemos uns missionários a chegar e depois a serem crucificados e a serem atirados cascata abaixo. Crucificados. Nunca tinham ouvido falar de Jesus, nem deram possibilidade de ouvir falar de Jesus. Nem se entendiam com a língua. Mas como é que os crucificavam? Porque os missionários, em cima do hábito e em cima da batina, levavam uma cruz. E eles viram, estes vêm em nome deste, vamos matá-lo da mesma maneira. Ao ver a cruz de Cristo, ao ver o crucificado, matavam os missionários da mesma maneira que Jesus tinha morrido. Há coisas que só por amor de Cristo as conseguimos suportar e as podemos fazer. Isto é que nós chamamos o sacrifício, que é tornar sagrado alguma coisa que não nos é tão agradável. Nesta Quaresma podemos perguntar-nos, o que é que eu tenho feito por amor à cruz? O que é que eu tenho feito por amor a Cristo? Mas também vemos estes missionários, homens e mulheres dos dias de hoje, que em terras difíceis continuam a ser a presença de Jesus, continuam a mostrar o amor de Jesus às pessoas. E lembramos tantos crucificados do nosso dia-a-dia, do nosso mundo, tanta gente atada de pés e mãos, sem um rumo para a sua vida, à espera que alguém lhes mostre o amor de Jesus, não tanto em palavras, mas através do exemplo, do testemunho, da proximidade. A cruz de Jesus precisa de continuar a estar alçada, não nos cimos das igrejas, mas no cimo da nossa vida, para sermos um sinal do amor de Deus para os outros. E o Evangelho fala-nos da ressurreição, do para além da morte. Destruí este templo e eu em 3 dias o levantarei. Jesus falava do seu corpo. Não esqueçamos nunca isto. Depois de uma sexta-feira santa, vem sempre um dia de Páscoa. Depois da morte, virá sempre a vida. Depois de uma tristeza, virá sempre uma alegria. Depois de um desespero, virá sempre a esperança. Quem me garante? Jesus. E eu parto para as dificuldades, devemos partir para as dificuldades da vida, não só com as nossas forças, mas com a força de Deus. Destruí este templo e eu ao 3º dia o hei de levantar. É por isso que a leitura é colocada hoje na nossa liturgia, para nos fazer lembrar que o nosso rumo não é a Sexta-feira Santa, porque não acabou tudo num túmulo, não acabou tudo na cruz. Há uma manhã de Páscoa, há um túmulo vazio que renova a nossa vida e que, como digo,
abre a nossa vida para sempre. Mas eu gostava só de fazer aqui alusão a este gesto de Jesus, que é o único no Novo Testamento em que Jesus se irrita. Jesus também se irritou, e foi aqui. Jesus também teve o seu momento. Jesus irritou-se por terem feito da casa de oração uma casa de comércio. E isto continua a irritar Jesus hoje. Quando nós fazemos da igreja, que devia ser um lugar de acolhimento, um lugar de encontro com Deus e com o próximo, quando fazemos da igreja uma casa de comércio. Casa de comércio, quando nos deixamos levar pelo dinheiro, quando nos deixamos levar pelas corrupções, quando nos deixamos levar pelo prestígio, de aproveitar a igreja para fazer campanha, até política. O aproveitamento da igreja para questões políticas, para subirmos, para ficarmos bem vistos. Isto é fazer da casa de oração uma casa de comércio. Mas também na nossa relação mais direta com Deus, esta nossa mania de querermos comprar Deus, com estas promessas que se Ele me fizer eu faço, se tu me fizeres eu faço. Isto é fazer de Deus um comerciante, que é aquilo que Deus não é. Deus não faz trocas, Deus dá, não faz trocas. A única troca que quer é o nosso amor, como está nos mandamentos. A igreja também tem que fazer aqui uma purificação no que diz respeito à casa de comércio, para que ela seja mais uma casa espiritual e menos uma casa mundana, para que os seus membros vivam o Espírito de Jesus e não o Espírito do mundo, com tudo aquilo que a palavra mundo obviamente tem de mal. Temos então 3 leituras que nos ajudam na nossa caminhada para a Páscoa. Que a lei de Deus esteja sempre na nossa vida, presente. Lembrarmos os mandamentos, ajudam-nos de vez em quando a pegar neles e ver como é que está a minha vida à luz daquilo que Deus pede nas minhas relações com Ele e com o próximo. Termos um grande amor à cruz e de sermos sinal do amor da cruz, de que Jesus teve por nós junto das outras pessoas com pequenos gestos. E rezar pela igreja para que ela seja cada vez mais autêntica e fiel ao Espírito de Jesus Cristo. Que assim seja.